Gostaria de manifestar boas-vindas a todos a esse encontro no ambiente virtual e nossa casa na Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes. Estamos aqui reunidos, dando seguimento a um trabalho que desenvolvemos de divulgação das boas práticas do Evangelho no lar. Prática esta ensinada por Jesus aos seus discípulos em diversas oportunidades em que precisou lançar mão de maneira a harmonizar o ambiente de convivência. Nosso querido Divaldo nos traz o ensinamento, assim como Leon Denis, afirmando taxativamente que é a única forma de harmonizar o ambiente de convivência. E com esse compromisso, nós desenvolvemos em coletivo, aqui na casa, um trabalho de multiplicação da prática. Então, iniciando o nosso trabalho em oração, elevando os pensamentos e os sentimentos ao alto, agradecendo ao Mestre Jesus, à nossa querida Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, ao nosso patrono, Dr. Bezerra de Menezes, e todos que o acompanham no trabalho que se desenvolve no ambiente espiritual em nossa casa, e que possamos aproveitar esse momento de reflexão no nosso processo pedagógico de adaptação de nossos pensamentos e nossos sentimentos aos ensinamentos do Evangelho, e que possamos, no dia a dia, colocar Jesus em nossos corações. Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso exemplo, nosso objetivo de aprendizado. Que assim seja. O trabalho de divulgação do Evangelho tem como compromisso multiplicar o ensinamento de Jesus, demonstrando que a prece tem o grande objetivo de nos conectar com as potências divinas, de facilitar o nosso processo, ou de oportunizar o nosso processo de edificação, através do nosso transporte do ambiente mental que nós estamos para um ambiente mental mais elevado, com maiores aprendizados, o que certamente, como consequência, nos trará mais equilíbrio, mais alegrias e mais condições de compreensão dos desígnios do Pai. E, portanto, de aproveitarmos de forma mais qualificada a oportunidade da sala de aula, que é o espaço da encarnação. Então, dentro desse contexto, temos como noção que a oração no ambiente individual ela produz uma asepsia nos nossos pensamentos, possibilita, evidentemente, nos auxilia na educação dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, fazendo com que gradativamente, ao tempo de cada um, possamos buscar um processo de construção da nossa edificação e da nossa elevação a um espaço de maior lucidez e de convivência com espíritos que certamente irão contribuir no nosso processo de melhoria. O nosso Evangelho de hoje está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Bem-aventurados os aflitos, no item 25. E o que trata o Evangelho? Trata da melancolia. Item 25. Sabeis que uma vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? Uma pergunta.
é o vosso coração, é o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade e que, preso ao corpo que lhe serve de prisão, se extenua em vãos esforços para dele sair. Mas vendo que são inúteis, cai no desencorajamento e o corpo, suportando a sua influência, a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia se apoderam de vós. E vós achais infelizes. E vos achais infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que te enfraquecem vossa vontade. Essas aspirações para uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens. Mas vejam, isso aqui é muito importante. Mas não as procureis neste mundo. E atualmente, quando Deus vos envia seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação, que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm vosso espírito cativo. Lembrai-vos de que tendes a cumprir durante a vossa prova na terra uma missão de que não suspeitais, seja em vos devotando à vossa família, seja cumprindo os diversos deveres que Deus vos confiou. E se no curso desta prova e desempenhando vossa tarefa, vedes os cuidados, as inquietações, os desgostos precipitarem-se sobre vós, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os francamente. Eles são de curta duração e devem vos conduzir para perto dos amigos que chorais, que se regozijarão com a vossa chegada entre eles e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde os desgostos da terra não têm acesso. François de Geneve, Bordeaux. Vejam que lição linda. Vou voltar aqui a 3 citações. Crede-me, resisti com energia a essas impressões de enfraquecimento que enfraquecem a vontade. Estamos falando de melancolia. Essas aspirações para uma vida melhor são inatas no espírito de todo homem, e evidentemente que elas têm como origem a nossa vocação ao crescimento, a nossa vocação à luz. Segue. Essas aspirações para uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens. Mas, o que é importante, não as procureis neste mundo. Mais adiante, lembrai-vos que tendes de cumprir durante a vossa prova na terra, uma missão de que não suspeitais, sejam em vos devotando a vossa família, seja cumprindo diversos deveres que Deus vos confiou. Portanto, temos aqui uma convergência no sentido de nos conectarmos na prática do Evangelho, como forma de, em harmonizando o nosso lar, buscarmos atender aos nossos primeiros compromissos de aprendizado, de amor ao próximo. E quem mais próximo de nós estiver mais na linha de compromisso, por certo, estarão. Ou seja, é extremamente imprescindível que façamos o bem sempre, indistintamente. Mas esse bem precisa começar por aqueles mais próximos de nós. E o investimento, digo investimento porque
faz parte da construção de um futuro. O investimento na harmonização do nosso ambiente é extremamente importante, diria imprescindível. Portanto, a prática do Evangelho no lar tem como mote a elevação em coletivo de todos aqueles próximos que nesta existência estão na convivência em família. E com esse sentido, é com esse sentido que Jesus várias vezes juntou os seus discípulos em oração, justamente mostrando que a partir da outra oração em coletivo eles deveriam estabelecer uma egrégora de conexão com as potências divinas, buscando nessa prática um momento pedagógico. Lembro, sobre o tema de hoje, sobre a melancolia, uma lição que certa feita o nosso querido Chico Xavier transmitiu a um irmão que o procurou, dizendo viver na fartura mental, mas que, não obstante isso, experimentavam o intransponível vazio existencial. Vazio esse prenúncio, ou antessala de um processo de transformação. E o Chico o auxiliou nesse processo de transformação, dizendo a este irmão que dizia que nada faltava no mundo material, Chico disse a ele: meu amigo, o que lhe falta é a alegria do outro. O que lhe falta é trabalhar para o outro. O que lhe falta, na verdade, na compreensão do Chico, é o trabalho na construção da realidade cristã, do ensinamento cristão. É a substituição de espaço no nosso coração, do espaço do ego, por Jesus. É colocarmos Jesus em nosso coração. E sobre o tema eu trago aqui um parágrafo rápido nesta obra, Mediunidade, Desafios e Bênçãos, de Manuel Filomeno de Miranda, ditada ao nosso querido Divaldo, em que, lá na página 88 da minha edição, que eu tenho em mãos, ele trouxe um ensinamento de João Batista nessa linha do que Chico disse àquele irmão que o procurou, angustiado no seu processo de preparação para a transformação, para a sua elevação. Despersonalizar-se, assim, ó, diz o seguinte, começa da seguinte maneira: jamais deve permitir-se a presunção, acreditando-se irretocável, herdeiro da memória e dos valores dos missionários do passado, próximo ou remoto, tendo em Jesus Cristo, e não em pessoa alguma, o seu guia e modelo. E aí segue Manuel Filomeno de Miranda. Despersonalizar-se para que nele se reflita a figura incomparável do Mestre de Nazaré. Eis que uma das metas a conquistar, recordando-se de João Batista, que informou a necessidade, aspas, de se diminuir para que ele crescesse, considerando-se indigno de atar as amarras de suas sandálias. É substituir em nosso coração o ego por Jesus. É colocar Jesus em nosso coração. Ele é o nosso modelo e guia. É colocar o Evangelho em nosso coração.
colocar em prática, sempre lembrando que a melhor das preces, a que mais agrada ao Pai, é aquela que se traduz em boas ações. Então, encaminhando esse nosso momento de reflexão, em agradecimento por essa oportunidade mais uma vez, pedindo que todos os nossos lares sejam abençoados por Jesus, que tenhamos os corações abertos e os pensamentos abertos, para que Jesus possa ser percebido em nosso coração e que possamos, no dia a dia, com muito esforço, com muito trabalho, buscarmos traduzir em ações novos pensamentos, novos sentimentos, representando tudo o que o Evangelho nos traz. Que assim seja.